4. Os robôs já fazem parte da rotina na China e vê-los em funções antes realizadas por humanos já não é novidade por lá. Nas últimas semanas, o nosso colunista de tecnologia e inovação, Igor Lopes, esteve no país asiático e conviveu com essa realidade de perto. E para entender como que é a vida ao lado dos robôs e o que isso diz sobre o futuro do mercado de trabalho, eu converso agora justamente com ele, com o Igor. Oi, Igor, bom dia para você. Espero que tenha feito boa viagem. Já vou emendar com uma pergunta. É verdade que, então, os robôs estão disseminados em todos os lugares da China? Como é que é isso? Bom dia, Edu. Bom dia para você que está nos assistindo agora. É verdade, Edu. Assim, a gente percebe que a vida por lá é um pouco diferente da nossa. Tem robô para todo lado, sim. Inclusive, alguns eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Robôs que eu interagi também. Outros que estavam ali à venda, porque eu estava lá, né, nesse último evento que eu participei. Fui lá participar de 4 eventos e nesse último que eu participei, que era a Canton Fair, é uma feira voltada muito para o B2B. E muitos desses robôs que eu vou mostrar para vocês hoje estão lá à venda, exatamente para o mundo inteiro levar para casa agora e começar a disseminar esses robôs no mundo todo. Mas na China eles já estão em plena operação. Então eu vou mostrar para vocês alguns casos aqui agora. Uns precisam ser um pouco menos robóticos, vocês vão entender por quê. Tô curioso realmente para ver como é que isso funciona no dia a dia. Que tipo de atividade já é feita normalmente pelos robôs no país asiático? Eu vou começar falando de robôs que são mais voltados para a indústria, para a fábrica, né? Esses, assim, robô humanoide, né? Eles imitam o formato do corpo humano para poder fazer inspeção em fábricas ou carregar peso nas fábricas. Tudo isso já é realidade. A BYD mesmo, falar de 2 fábricas, BYD e a Xiaomi, já usam robôs nas fábricas, e é interessante porque o robô não precisa enxergar, né? Então as fábricas também ficam de luz apagada em alguns momentos. Então isso acontece, inclusive, mas isso aqui no Brasil já é realidade também. Eu já visitei o CD, por exemplo, do Mercado Livre, e por lá os robôs que fazem também todo o transporte das cargas que ficam mais automatizadas, eles também já trabalham num ambiente que não precisa ter ar-condicionado, que não precisa ter iluminação, então tudo isso também já ajuda o meio ambiente. Imagina também, né, no caso de pessoas que precisam ficar carregando muito peso, pensa no aeroporto, ficar pegando malha, a gente vê várias vezes, né, imagens das pessoas jogando as malas ali de qualquer jeito, e as malas estragam, enfim, isso causa um prejuízo também para as companhias aéreas, além obviamente, do cliente, né, do viajante que tem a mala ali estragada, enfim. É um robô que poderia estar ali carregando essa mala, né, de uma maneira um pouco mais cuidadosa. Então, acho que também a gente tem vários casos de uso aí para esses robôs, e eles, de novo, volta a falar, já estavam à venda lá para todo mundo, né? Robô para monitoramento em fábrica também, eu acho que é algo que já está começando a se disseminar. Então, você pensa o robô que é o famoso robô dedo duro, sabe? Porque tem fábrica que realmente tem ambientes ali que você não pode andar, fábrica que tem lugares que são perigosos, então o robô pode estar ali sempre monitorando, olhando tudo, né, com a câmera e identificando se as pessoas estão realmente em lugares que podem ser frequentados por humanos ou não, ou se de repente tem algum risco naquele momento, tem um caminhão passando, né, tem um guindaste ali, ele não pode passar por baixo. Então, o robô dedo duro, digamos assim, é esse cara que pode estar ali também monitorando esse tipo de coisa. Então, esses são robôs que a gente viu ali que estão mais voltados para a fábrica. Mas tem muito robô para o dia a dia também, Edu. E esses é o que eu te falei, que vocês vão entender por que o robô precisa ser um pouco mais humano. Eu estava passando na rua, assim, em Xangai, uma hora, olhei para o shopping e tinha do lado um Robot Spa. Venha para o primeiro Robot Spa de Xangai. Aí eu falei, eu vou ter que fazer massagem com esse robô, vamos ver como é que é. Aí eu entrei. Vocês estão vendo as imagens aí agora, né? É uma máquina que, de fato... Não é essa imagem ainda, mas o Robô Spa, ele é uma máquina que fica numa sala, né? Como a gente... Sim, agora a gente está vendo. Ele fica numa sala, como se fosse uma sala de massagem mesmo. E aí eu falei, beleza, e é barato. É coisa de R$40 para uma sessão, assim. Então a pessoa vai lá, programa o robô. E eu falei, eu quero fazer uma massagem que eu estava com dor nas costas, quero fazer uma massagem para dor nas costas. Ela foi lá, programou tudo, beleza. E de repente, isso aí sou eu fazendo a massagem, ó. Ele vai mostrando como se ela coloca um tablet na sua frente, e nesse tablet você vai enxergando um pontinho ali, e você vai sentindo exatamente onde ele está batendo nas suas costas ali, né? Nas linhas do músculo e da massagem. Mas ela programou ali, né, 15 mil toques, e aquele negócio vai como uma britadeira nas suas costas, sério. Faltou um toque humano aí, esse robô ainda precisa de um toque humano, porque começou a incomodar em determinado momento, e assim, chega uma hora que você não tem o que fazer, você tem que esperar terminar, a contagem fica ali, 15 mil, 14 mil, 13 mil toques, e você tem que esperar terminar. Então, o Robô Spa foi uma experiência, digamos, diferente, assim. E esse é novo, né, como eu disse, na hora que eu passei ali, eu vi o primeiro Robot Spa de Xangai. Então, isso, vamos ver se vai virar uma tendência mesmo,
mas eu ainda prefiro a massagem do ser humano. E um outro que eu experimentei, que é o robô que faz room service. No meu hotel tinha um robozinho que ele entregava as coisas no quarto. E isso era muito interessante também. E eu fiquei brincando. Como é o robô, eu falei, vou brincar de toda hora pedir ele para trazer alguma coisa para mim. Hora trazia água, hora trazia capa de chuveiro, hora trazia escova de dente, só para poder ficar fazendo imagens para vocês. Ó. E o robozinho, ele vai andando pelo corredor, ele sabe exatamente que porta ele tem que abrir. Ele chama o elevador, porque o sistema ele é integrado no Wi-Fi do hotel. Então, ficavam me perguntando como que o robô consegue chamar o elevador, né? Mas pelo Wi-Fi, ele consegue se conectar, o elevador, nesse caso, também está conectado ao Wi-Fi do hotel. Então, ele manda o sinal de que ele está em determinado andar, o elevador para ali, na hora que o sensor dele, né, a câmera dele vê que a porta do elevador abriu, ele entra, e daí ele, com o sinal Wi-Fi, ele mostra também, ele avisa também que tem que voltar pro térreo, por exemplo. Ô Igor, mas quando você cruza com um robô no elevador, você dá bom dia, boa tarde, como é que você agiu? Nesse caso eu brinquei, porque as imagens estão sem áudio, mas eu ficava brincando de dar bom dia, boa tarde, sai da minha frente, eu vou entrar na sua frente, você tá andando mais rápido que eu ficava, se pegarem o áudio, vocês vão ver que eu tava brincando com o robô. Mas não, ele fica ali, ele não se comunica com você, né? Mentira, ele se comunica assim. Tinha 3 versões de robô nesse hotel, um deles foi curioso, porque na hora que ele chegou com a minha água, que ele abriu o compartimento ali para pegar água, ele começou a falar chinês comigo ali, tipo uma vozinha de criança, então eu imagino que seja um texto um pouco mais lúdico, talvez esse seja um robô para brincar com as crianças, exatamente para fazer esse tipo de interação ali também. Então, foi uma experiência curiosa. E é interessante ver como que ele também se movimenta pelos corredores, né? Nesse caso, o hotel, perguntei para eles como que eles fizeram, né, a questão tecnológica por trás, para fazer com que o robô entenda que aquela é a porta do apartamento que ele precisa bater, ou aquela é a porta do elevador que ele precisa ir. Eles pegaram todo o mapa, né, do andar ali do hotel, transferiram isso para o robô. Então, o robô, ele entende pelo mapa. E aí, como ele tem uma câmera, ele vai vendo ali pelos sensores e pela câmera em que corredor ele está, onde que ele precisa virar, enfim. Então, dessa forma, ele consegue se movimentar. Mas foi bastante curiosa essa experiência. Eu brinquei bastante com esse robô. No sim, no não, melhor dar bom dia, boa tarde. Vai que o robô fica chateado aí com você, não traz mais as coisas, né? Mas agora, Igor, tem aquela personagem famosa, a Rose, dos Jetsons, né? Eu não vou mentir, não é da minha época, não, os Jetsons, mas eu conheço o desenho, né? E você mostrou aí o robô do hotel, mas será que nós estamos realmente perto de ter uma Rose em casa, um robô que lava, passa, cozinha? Qual que é a distância para isso acontecer? Tinha esse robô sendo mostrado lá também. É um robô assim, o que acontece hoje? Só comentando essa coisa, né? Melhor dar bom dia, boa tarde, eu também sou desses, mas eu descobri o botão que desliga o robô. Nesse robô, um robô humanoide anterior que eu mostrei, ele tem um botão bem aqui no pescoço, então só você ir por trás ali, aperta e pronto, você zera. Então, o perigo do ataque robótico para a humanidade, ele ainda está um pouco distante, eu já descobri o antídoto. Mas falando sobre a Rose, esse robô que a gente está mostrando aí agora, ele foi desenvolvido exatamente para esse tipo de atividade. Mas o que acontece hoje? Esses robôs, eles têm alguns mecanismos ali, né? Eles têm movimento, eles têm mãos que podem ser mais aptas para pegar com mais, como eu posso dizer, com mais sensibilidade ou de repente com toques mais firmes. Então, dependendo do robô, o que está acontecendo agora é que eles estão começando a ser disponibilizados para desenvolvedores fazerem essas tarefas que a gente quer que eles façam. Então, vai ter desenvolvedor desenvolvendo o robô Rose, por exemplo, para poder lavar coisas em casa, ou para poder passar um pano, ou para poder varrer. Vai ter robô vai ter desenvolvedor que vai pegar esse mesmo robô, esse mesmo set de sensores, para poder fazer, enfim, outras aplicações, né? Inclusive, aplicações que podem ser, como eu já falei, para fábrica, ou de repente para acompanhamento, né, de pessoas. Tem alguns outros exemplos aí também que eu vou te mostrar. Tem rolado muito na internet aquele cachorrinho robô, eu já vi em vários lugares, até o Alok tem um, e outros influenciadores digitais já publicaram também a sua utilização desse cachorrinho robô. Isso tá muito famoso. Eles são os novos Tamagotchi? Cara, eu tenho visto também esses robôs para todos os lados, assim, eles chamam muita atenção, né? E ficam fazendo realmente esses movimentos de cachorro, né? Eles dão a patinha, eles pulam, eles levantam. E aí eu tava vendo até um outro influenciador aqui ontem, brincando com um cachorrinho desses aqui também, e ele levou o cachorrinho para passear, foi pro supermercado e todo mundo ficava olhando ali, brincando com o cachorro. Mas o objetivo dele, além de ser esse Tamagotchi, que as pessoas estão brincando, né? Mas é um Tamagotchi super caro, um Tamagotchi de $40 mil, né? Não é para qualquer um. Ele tem finalidades também para uso, principalmente de resgate. Pensa
num esquadrão antibomba, por exemplo, que precisa desarmar uma bomba. Esse cachorro ele pode ir no lugar do ser humano. Então ele acaba salvando vidas também. Ou de repente num terremoto, já que ele tem vários sensores, já que ele tem câmera, já que ele tem microfones, ele pode andar por cima de um prédio que acabou de cair, por exemplo, e ouvir pessoas pedindo socorro. Então, ao invés de você mandar o humano para lugares que são perigosos, né, você manda um robô como esse. Então, tem outras funcionalidades também, né? Nesse momento a gente tem um equipamento que consegue andar por vários lugares como um cachorro, ele tem câmera, ele tem microfone, ele tem vários sensores. Então, o que você pode fazer com isso? Agora está uma plataforma, né, digamos assim, disponível para o desenvolvedor olhar toda essa infraestrutura e falar, e aí? Hoje eu posso usar isso, né? De que maneira eu posso usar isso no dia a dia para trazer mais benefícios para a humanidade? E o cachorro que passeia sem coleira também, né, Igor? Cachorro que passeia sem coleira. Esse pode ser sem coleira, depende, né? Vai que treinam ele para morder as pessoas, né? Vai saber. Então, justamente para a gente pensar agora em riscos, né? Vendo tudo isso, claro que passa na nossa cabeça que todos nós vamos ser substituídos pelos robôs e pela inteligência artificial, que não vai sobrar trabalho para ninguém. Daqui a pouco eu já tô vendo você me apresentar aqui um robô que apresenta telejornal, né? O que você pensa disso, dessa possível substituição dos humanos pelos robôs? Qual que é o nível de desespero que a gente precisa ter nesse momento? Eu acho que hoje o que a gente precisa entender é como lidar com esses robôs, porque eles estão aqui para ajudar a gente, né? Como a gente viu ali a Rosie, por exemplo, né? Ou mesmo o cachorro robótico que pode ajudar um bombeiro, pode ajudar uma polícia, né? Eu acho que a gente tem que entender como trabalhar com eles. Claro que se a gente não aprender a trabalhar com inteligência artificial e robótica, a gente vai acabar ficando um passo para trás. Quem conseguir aprender a trabalhar vai estar um passo à frente. Mas eu acho que tem alguns trabalhos mais especializados em outros campos, né? Como esse, por exemplo, não de substituição, mas de ajuda, né, de transformar a gente em super-humanos, digamos assim, mas tem alguns que a gente viu ali também de robô acompanhante para idoso, por exemplo, pessoas com deficiência, crianças. Pensa, hoje a gente tem cuidadores, né, mas é fato que, dependendo, uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, às vezes o familiar fica até irritado com aquele monte de pergunta o tempo todo, e o robô não tem esse tipo de reação. Uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, pode ter um robô acompanhante que vai responder para ele todas as vezes que ele perguntar aquela coisa, sem problema nenhum. O robô garçom para restaurantes também, né? O garçom ele pode estar ali para poder pegar o pedido e atender melhor a gente, porque às vezes, né, a gente fica ali levantando o braço para aquele garçom até ele enxergar a gente, demora, porque ele está servindo a mesa do outro lado. De repente pode ser um garçom que fica só pegando o pedido ou dizendo para a pessoa ali no restaurante qual é o melhor prato do dia, qual é o melhor vinho, enfim, ser uma pessoa mais consultiva, e esse trabalho braçal de entrega da comida na mesa pode ser feita por um robô. Esse também já está ali disponível para ser vendido para o mundo inteiro, já tem restaurantes usando esses robôs também. Eu não consegui visitar esse restaurante lá em Xangai principalmente, mas sei que já tem restaurantes que estão usando esse robô por lá, então isso já é uma realidade também e que muito em breve acredito que já vai estar disponível para todos nós. E muito em breve não é 5 anos não, muito em breve daqui a alguns meses, eu diria, viu, Edu? Realmente é uma realidade que vai se impor, não adianta desesperar, é preciso realmente saber dialogar com esse novo contexto, né, Igor? Obrigado pela sua participação aqui no Real Time, sempre tão interessante com essas tendências, todas as novidades, para deixar o nosso radar ainda mais ampliado. Até uma próxima. Até, Edu, valeu.